Esquizofrenóias no ar. E neste setembro amarelo, estou fazendo um especial. Você já sabe, porque está escrito aí na próprio título deste podcast. Esse é o episódio com Franco Fante, humorista, roteirista, empreendedor, blogueiro, homem de fé. Sou ator pornô agora também, pra quem não sabe. Ah, é? E também sou radialista. Boa noite, queridos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou radialista, por isso que minha voz tá assim. Sente, tem um reverb aqui nessa... Cara, que muda a voz, né? Muda a voz. Voz de quem tá falando no rádio. O Franco, ele é de Petrópolis, mora em São Paulo. Opa, lembra disso? Opa, eu era fã. Quantos anos em São Paulo? Já tô aqui há 5 anos. 5 anos. Por isso que o sotaque tá ameno. Tá, Assim, tá super. tá Tô super ameno. entendendo. É. Amanda. Meu, mano. E você deve saber, esse sobrenome, ele não me é estranho. Se você tem mais de 30 anos, você com certeza conhece Fausto Fante, que é o irmão de Franco. E há quanto tempo ele nos deixou? meu irmão morreu tem 5 anos, foi no ano que eu cheguei em São Paulo. Ah, é? Foi Não sabia. Foi 2014, a gente tá em 2019. Sou meio ruim de conta. 2019. 5. Acabou de fazer 5, acabou de fazer 4. Acabou de fazer 5. 5 anos. E o Hermes Renato, se você é mais jovem ou mais velho, não conheceu, foi uma referência de humor, é uma referência de humor, mas durante anos era a coisa mais legal do humor, que a gente falava, eu não gosto de nada, só gosto de Hermes e Renato. Sinal de mau gosto e demência, quem diz esse tipo de coisa. Não critique. Quando o Franco se matou, ele tava na Record, porque depois o Hermes e Renato foi pra Record, que eles foram pro... Daí mudou de nome, etc. Ele tava no ar, como é que... Não foi na... Poderia ter sido por causa da Record, né? Mas não, brincadeira. Não. Meu irmão se matou, a gente tava terminando de fazer a temporada da Fox em 2014. A gente tinha terminado de escrever tudo, já tínhamos gravado um piloto. E foi mais ou menos nessa época, em 30 de julho dessa época de... Mas você perguntou isso por quê? Por alguma razão específica? Não, porque eu queria saber, Do contexto? do contexto, o que ele tava vivendo? Então, até hoje, acho que todo mundo sabe, você sabe, eu sei muito bem que depressão é uma parada muito tabu ainda. Então, meu irmão, talvez ele já tivesse depressão desde a adolescência dele e não sabia, sofreu bullying, mudou de escola, e aí ele era mais extrovertido, ficou muito mais fechado e ficou talvez com depressão desde essa época, de, muito tempo, 30 anos antes disso. Desculpa, quantos anos ele tinha? Ele tinha acho que 35, não lembro, mas 30 e poucos, 4, 35, não lembro exatamente quantos. Mas não foi nada específico, assim. Ele talvez já tivesse depressão há muito tempo e tinha muito preconceito de ir se tratar, procurar alguma coisa. Eu consegui convencer ele, porque eu já faço terapia há algum tempo, e eu reparei que ele estava meio triste e tal, mas nada demais. Nada que eu pudesse pensar que ele pudesse se matar. Meio triste, quanto tempo antes? Cara, mais próximo, assim, dele se matar, um pouco mais... Não é nem triste, na verdade. Ele tava muito ansioso. Muito ansioso. Mas ansioso no sentido de querendo resolver coisas na cabeça dele, sabe? Coisas que ele ia ter que esperar pra ver o que ia acontecer. Resolver questão de casamento, basicamente isso, questão de casamento. Coisa que ele só tinha que esperar pra ver o que ia acontecer. Ele não podia ficar, sabe, se antecipando e querendo decidir uma coisa na cabeça dele. Então, ele ficava Quanto ao muito trabalho? ansioso. Ele tinha Não. que a série desse certo? Não, o trabalho estava de boa, ele era bem realizado nisso. Ele às vezes ficava de saco cheio, mas eu até perguntei pra ele há pouco tempo. Falei, cara, você tá cansado? Por que tu não para de fazer? Para, chuta o balde, fazer outra coisa. Então ele tava cansado assim, era perceptível. Não, mas aí tudo bem. Mas eu perguntei isso, ele falou, não, mas compensa, que quando eu ficar pronto eu sempre fico muito feliz e é cansaço normal, não sei o quê. Não era nada demais em questão de trabalho. Foi mais essa questão do casamento, da possibilidade de separar. Talvez, não tinha nada decidido, estava conversando sobre isso e aí gerou uma ansiedade muito grande nele. Isso. Ao ponto dele ficar remoendo o negócio e não conseguir expurgar. E quando você falava de terapia, ele falava o quê? Então, ele era meio resistente, achava que terapia e remédios, essas coisas, é pra quem tem, pra quem é louco, pra quem... Esse estigma social que existe ainda até hoje, né? É isso, toma remédio, cara, toma remédio pra cabeça. Porra, brother, pelo amor de Deus, vai se informar. Então ele tinha um pouco isso, também
mal ou bem, as coisas mudaram bastante em 5 anos, né? Mas eu consegui convencer ele, né? Ele conseguiu se convencer, na verdade, a marcar um psiquiatra. Ele tinha Tá. marcado, tipo, na segunda-feira, Nossa. só que ele se matou na quarta. Então ele Ah. chegou a marcar, sabe, de tão desesperado que eu acho que ele tava, mas ele se matou antes, não aguentou. Eu já entrevistei pessoas aqui com tentativa, eu já tive uma tentativa, mas e já entrevistei também o Matheus, que o pai dele se matou. Ele falou que foi um processo de definhamento até que rápido. Mas o Matheus, ele já tinha um parente que havia se matado, um tio, e ele já meio que sentia que tinha aquele clima. Falou, pô, você vai esperar que aconteça igual ao tio? Porque ele também negava o tratamento. Você imaginava que pudesse acontecer? Não, cara, isso que é. Hoje eu entendo, e eu acho que uma coisa muito comum de quem está perto de alguém que se mata é essa tendência a querer se culpar e achar que você poderia saber alguma coisa, mas você não sabe. Você tem essa consciência depois. Puta, isso Ele era um deu um sinal. sinal. Deu. Ele deu sinais, só que não sinais, tipo assim, me ajuda. Pelo contrário, que eu tava lá, inclusive, o tempo todo. Falei coisas pra ele que eu nunca falei a vida toda. Tipo, eu te amo, coisas que a gente não tinha esse afeto assim. Eu falei, fico feliz de ter feito isso antes dele morrer. Mas ele deu sinais, tipo assim, um exemplo. Eu lembro que ele falou, isso eu nunca esqueço. A gente passou 2 dias inteiros conversando do mesmo tema. Ele voltava e viajava e perguntava várias coisas e ficava conversando 2 dias inteiros, 3 dias inteiros. Aí no fim do dia ele chegou pra mim e falou assim, porra, eu perdi tudo, cara. E fez uma boca assim, sabe? Tipo um U pra baixo, pra você visualizar. Boca assim de triste. Eu falei, como assim, cara? Perdeu tudo o quê? Ele só fez assim, não. Tipo, como assim perdeu tudo? Você não perdeu nada, tu nem se separou, nem sabe se vai se separar, o que você tá falando? Sabe? Na cabeça dele, ele entrou numa coisa de... isso, não tem saída, é muito foda a situação que eu tô. E realmente, sem tomar um remédio, sem alguma ajuda além disso, difícil de sair. Ele entrou nessa coisa. E uma outra coisa que ele fez também, que eu lembro que foi, eu tava indo embora, saindo assim, e ele tava deitado no sofá meio em posição fetal, com tudo fechado, no escuro assim. Às vezes ele ficava quieto, deitado, mas eu achei um pouquinho diferente. Aí depois, né, que ele se matou, que eu falei, puta, tava mal ali, mal pra caralho, não tava só mal normalmente. Tu não vê, né, o que tá... Ele não era aquela pessoa que chora na tua Não, frente. pelo contrário. Até porque humorista, você associa isso como uma fuga, essa coisa da graça? Essa é uma pergunta cabulosa. É, não acho que não, porque desde pequeno ele era assim. Ele até mudou, na verdade, que ele era assim, super palhaço, de fazer brincadeira e tal. Só que ele era assim no dia a dia também. Depois ele passou a ser muito fechado, mas fazia isso no palco Profissionalmente. profissionalmente. Sempre foi muito criativo desde pequeno também. Mas ele não era muito fechado assim. Só depois da adolescência que ele ficou mais. Então, no caso dele, acho que não. Acho que não era uma fuga. Porque você acha que é, às vezes? Então, já convivi com esse pessoal e talvez me enquadre também nessa categoria desse pessoal. Acho, no meu caso, posso falar por mim, por não conviver, não gostar de conviver com silêncio. Você tá sempre rendendo uma coisa na situação. Por isso que eu acho que a vida social, para pessoas como eu, é sempre muito desgastante. Porque você tem que fazer uma performance, certo? Tipo, você tá na minha casa, eu tô aqui, tô de chinelo, eu não tô fazendo performance, tô fazendo a menor performance. Eu ainda tô num. Tô gravando, então tem que ter uma performance. Mas eu já não tenho a performance que Entendi. exige, sabe? Entendi o que você tá falando. Não, eu já sou mais extrovertido nesse sentido, eu até Você é gosto. E naturalmente também. alegre. Não, naturalmente alegre, não. Eu sou extrovertido e também, se não quero falar, não falo. Eu sou franco. Nesse sentido, eu sou franco. Eu não sou franco sempre, né? Eu digo de. Às vezes a pessoa não quer ser. Não quer a tua franqueza. Isso que eu aprendi com a maturidade. Mas. As pessoas nunca querem nada. Às vezes querem, sim. Não, a tua franqueza, elas não querem. Elas não querem nada. Elas acham que. Porque às vezes a pessoa pergunta. Isso que eu tô querendo dizer. Sim. Aí nesse Às vezes sentido as ela pessoas quer. perguntam. É nesse sentido. Mas que também eu aprendi com esse programa que ninguém se interessa pela vida do outro. Por quê? Porque quando eu tô falando, você já tá esperando a deixa pra falar de você. Isso é normal. E veio um psiquiatra aqui, eu também falo, acho que em todos os programas que eu falei, você acha, doutor, que as pessoas não se falam mais, essa epidemia de depressão? Daí ele falou, Amanda, quando Freud inventou a psicanálise? Daí eu falei, 1910, 11, 12, sei lá. Ninguém nunca se falou, entendeu? É uma coisa muito nova, o exercício de ouvir o outro. Então, as pessoas não se ouvem não é por maldade, é por hábito, é cultural.
Que constatação difícil. Uma pessoa que sofre, etc. Vamos fazer todo o histórico dele, o histórico público, né? Ele teve um programa de sucesso, etc. E depois ele surgiu uma proposta de melhoria, vamos dizer assim, e ele foi. Você acha que essa instabilidade deixava ele mais noiado? Você diz da nossa profissão ou de ter Sim. mudado de emissora? Da nossa profissão, porque hoje você pode ganhar uma bolada e daqui 2 meses você não ganha nada. Não acho que era uma questão, porque ele tinha a esposa dele também, que também Tinha ajudava. vida. É, trabalhava, eles se complementavam ali nesse sentido. E sempre foi um cara organizado financeiramente também. Porque acho que, nossa profissão é bem isso, né? A gente tem que se organizar, pensar já. Eu já penso um ano pra frente, às vezes ainda me fodo. Então, Sério? Você consegue elencar alguns motivos, fora esse do casamento? Então, eu acho que, na verdade, também, é difícil você pensar em motivos porque não tem um motivo. Eu acho que é um momento de. Eu costumo dar esse exemplo, já falei isso algumas vezes. Se você pegar a sua mulher na cama com alguém, ou se você ganhar na loteria. Estou dando 2 exemplos de coisas idiotas aqui, mas o que eu quero dizer é uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. Você não sente nada, você começa a ficar sem ego, sem sentir as coisas. E aí é difícil, não consigo dar uma razão. Eu não, também nem acho que seja, porque a gente está conversando sobre isso, mas nem acho que seja uma coisa primordial de saber. Eu sempre pensei, tipo, que diferença faria se eu soubesse se ele tivesse deixado uma carta? Que ele não deixou nada, tem gente que deixa. Uma carta dizendo, estou me matando porque não aguento mais isso. O que mais me importa, o que realmente importa, o fato que importa é que ele não está aqui. Então eu sabia o porquê, eu acho que é um exercício meio infrutífero, assim. E também não consigo te dizer. Porque vai ser só especulação, vou te dizer, acho que é isso, mas. Como você recebeu a notícia? Cara, foi bem louca essa situação. Porque a gente tinha terminado de escrever a temporada e falei, pô, vou tirar férias. Vou pra Bahia, que é um lugar que eu queria ir, na Chapada Diamantina, sozinho. Fui sozinho. Aí eu fui pra lá, dormi na casa do amigo meu, peguei o ônibus cedo, que é o maior rolê, né? Tu tem que ir pra Salvador, Salvador tu vai até rodoviária tu pega um ônibus e depois pega uma caminhonete pra chegar no lugar. Então eu fiz esse trajeto todo e sempre eu tava muito triste no trajeto todo. E eu não sabia por quê, cara, assim, fiquei, porra, cara, eu tô triste, tô vindo pro lugar que eu quero, tô sozinho, um sentimento de tristeza que eu não sabia identificar. E provavelmente ele já tinha morrido essa hora. Eu cheguei, aí eu viajei, fiz essa viagem super longa, cheguei lá no Vale do Capão. Eu não falei pra ninguém onde eu ia estar, porque eu falei, tô sozinho, escolhi na hora a pousada, avisei só, não sei onde eu vou ficar, não pega celular. E aí escolhi uma pousada X e fiquei lá. E aí conseguiram me achar nessa pousada, o que me deu uma grande lição de vida, que me deixou muito menos ansioso para esse tipo de pensamento, que é, se tiver acontecido alguma merda com alguém da tua família, cara, fica tranquilo que você vai saber. Vai chegar a notícia até você. Então não precisa ficar se preocupando. Será que ele tá bem? Não. Se ele tiver mal, você vai saber. Então espera e vê isso. E aí me acharam lá. Conseguiram me achar. Um amigo que era da Bahia, eles pesquisaram tudo, conseguiram achar já quase de noite. Ele se matou tipo meio-dia. Umas 8 horas da noite. Aí ele não conseguiu falar, esse meu amigo, o que era. Eu sabia que era merda, né? Eu falei, cara, fala aí, Júlio. Ele ligou. Ele ligou, conseguiu ligar pra pousada. Caralho, Franco. Pousada? Conseguiu. Lugar que eu tava lá. Tá. Conseguiu falar, e Franco, não sei o que. Eu falei, Júlio? Como assim? Eu já falei, o que foi, Júlio? Quem morreu? Ele, não tem nada, não. Você já começou a pensar em umas possibilidades? Não. Porque se fosse eu, já teria... Não, pensei que minha mãe tinha morrido. Tá. Aí ele, não, espera aí. Aí, tipo, ele me achou e ligou pra minha irmã. Aí minha irmã me ligou. Minha irmã também ela ligou depois? Gente. Minha irmã me ligou, só que ela também não conseguiu falar. O Fausto foi pior. Ela falou que ele sofreu um acidente de carro, foi atropelado. Mas por quê? Ela não conseguiu falar. Não conseguiu. Achou que ia me machucar muito. Não conseguiu. Isso era à noite? Isso era à noite, ele tinha morrido. Tá. Não, ele foi atropelado, ele tá muito mal. Nossa. Aí eu, caralho, cara. Meu irmão foi atropelado. Na hora que ela falou isso... Então, você já chegou a perguntar pra ela por que ela falou isso? Ou nunca perguntou? Não, nunca perguntei, mas acredito que por isso. Nunca perguntei. Boa pergunta pra saber. Nunca nem perguntei. Daí ela te falou isso? Aí eu desliguei, mas na hora que ela falou que ele foi atropelado, eu falei, cara, ele se matou. Ele tava bolado, ele se matou. Ele se jogou na frente do carro. Tipo assim, não foi atropelado. Uhum. Aí eu liguei pra ela e falei, ô, Brinha, fala a verdade, ele se matou, né? Ela, ele se matou. Eu, caralho, que isso? Não acredito. Primeiro momento, você fica assim, caralho, tu não consegue nem reagir. Ainda você tem que voltar pra casa, né? Então, exatamente, eu tava na puta que pariu. Aí eles conseguiram, meus amigos foram super legais, conseguiram um carro alugado lá
Do nada, de uma pessoa local que me levou pra pegar o ônibus, eu voltei no ônibus durante a madrugada. O ônibus era às 10 horas, eu cheguei a tempo às 10 e passei a madrugada viajando e chorando, né, mano? No escuro. E você falando com o povo? Umas pessoas me ligaram, uma ex-namorada minha me ligou, umas amigas, uns amigos me ligaram, assim. Algumas pessoas me ligaram, E outras não na sua conseguiram. cabeça ele tinha se jogado na frente de um carro. Não, mas eu já sabia, Ah, tá. porque eu liguei pra minha irmã e falei que ele se matou e ela confirmou. Mas ela falou a forma, tudo? Não, só falou que ele se matou, Tá. não perguntei nada. E aí eu voltei, enfim, esse caminho Você estava todo. com raiva dele ou da situação? Não, nunca passou o sentimento de raiva, pelo contrário, eu fui muito Ou que ele estava atrapalhando? atrapalhando? Como assim? Tipo, você estava numa viagem. Nada. Não tô falando por Não. coisa, coisas que acontecem. Eu lembro Não, quando não. eu fiquei internada, a minha irmã, foi porque eu tentei me matar também, a minha irmã chegou no hospital e falou assim: "Você não tinha uma outra época pra fazer isso?" Porra! Porque É porque era ela o show do Foo Fighters e era, tipo, no mês seguinte. Não, mas tem a diferença, sabe o que que é? Você tentou se matar e as pessoas tendem a pensar: "Ah, tentou se matar é Chamou porque não atenção. queria". Não, mas na verdade ela falou assim: "Meu, tipo, o seu maior sonho, que era ver a banda que eu mais gostava, ia acontecer e eu desencanei disso, entende?" Foi Ah, esse você queria ir raciocínio. também. Eu comprei 2 ingressos porque eu não tinha amigo pra ir comigo, eu ia dar pra outra pessoa. Da minha irmã, você, tipo, ia acontecer coisa mais foda da sua vida e você quis desistir da vida. Ah, tá, ela disse nesse sentido. Tá, mas mesmo assim, depois eu fui ao show, não lembro de nada, porque eu estava muito medicada. Você voltando, qual era a sensação? Cara, é de impotência, né? Acho que a sensação principal naquela época era de impotência, de caralho, sabe? Eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu não me senti tão mal e também já de saudade. Porra, cara, por que você fez isso, cara? Um cara genial com tudo na mão, por que você fez isso, pelo amor de Deus? Tinha tanta forma de tentar ajuda que ele não tentou, sabe? Enfim, é uma sensação de impotência e de caralho. Daí quando você chegou, a estrutura já estava toda pronta. Já não, resolveram tudo pra mim assim, mas isso também foi bom porque eu, sem querer soar arrogante, acho que eu estava o mais psicologicamente equilibrado de todo mundo. Porque eu estava fora e eu tive todo um processo. Ainda teve várias paradas loucas, assim, que eu meio. Que eu considero espirituais, mas cada um tem sua fé, então. Que me ajudaram. Então eu cheguei bem fortalecido e bem equilibrado, sabe? Falando com todo mundo, acalmando todo mundo, organizando as coisas depois. Tu já tinha sido organizado, óbvio, de Ele tinha uma enterro e tal. filha, né? Tem ainda, tá? Ela. Quantos anos ela tinha? Era muito pequeno, 12, 13 anos. Como é que foi pra vocês falarem pra uma criança? Putz, cara, isso foi a parte pra mim mais difícil de todas. Eu lembro. Porque, primeiro, eu procurei ajuda de psicólogo e psiquiatra pra saber como era a melhor forma de dar essa notícia. Ela sabia que o pai dela tinha Eu morrido. sabia, primeiro a gente falou que ele tinha morrido só. Mas aí me falaram que era importante eu falar o que foi e como de uma maneira não tão agressiva, sabe? Pra ela não se sentir traída depois, ou que, tipo, eu não contei a verdade, ou descobri que o pai se matou e não. Enfim. Aí primeiro primeiro eu falei que o pai dela tinha morrido, mas de uma maneira mais. Odeio essa palavra, mais lúdica. Ela nem entendia muito bem o que era isso. E depois eu expliquei também de uma maneira mais suave como que ele tinha morrido. Ó, eu te contei aquilo, você lembra? Então, mas eu tenho que te contar mais um detalhe, porque é importante você saber. Você quer saber? Fui trocando ideia com ela não tinha muita noção das coisas, mas eu expliquei e ela não entendeu. Aí depois eu tive que falar de novo, falei uma outra vez. Mas o mais difícil foi a primeira notícia mesmo. Que é isso, você tem que dar com carinho, né? Pensando, acho que eu. Mostrar um equilíbrio que talvez você não consiga, né, na hora. Não, eu chorei muito, mas. Quer dizer, eu segurei o choro, depois chorei muito depois, mas eu segurei a onda assim. Tava eu e minha cunhada. E. É difícil ainda também porque é criança, né? Criança tão vulnerável. Putz, cara, como é que eu vou te falar que isso você vai ter que lidar com isso? Assim, não tem como não fazer você não lidar. Você tem que lidar. Tentar, ó, tô aqui, tô do teu lado, tô pra te ajudar, te amo, mas é isso, você tem que lidar com isso também, isso aconteceu. E foi assim. Não tem uma melhor maneira, né? Não tem muito jeito. Daí você chegou, tava tudo pronto. Ele ainda era famoso, então teve que lidar com imprensa e situações constrangedoras. Teve. E vocês eram um grupo, né? Vocês são um grupo. E você acha que isso foi mais doloroso? Vocês pensaram em viver esse luto ou essa situação no privado? Porque não tem opção muito. Se você é público, você acaba morrendo publicamente. Não.
Cara, no geral, assim, foi tranquilo. Eu tomei a dianteira de bastante disso também, de todo mundo queria falar com a gente, eu falei, todo mundo queria entrevista, eu falei, mas usando isso como plataforma para falar sobre a depressão. Eu usei esse momento de dor como uma forma de essa mídia, como uma forma de falar sobre depressão. E eu achei que foi positivo no fim das contas, porque talvez você falar sobre isso, eu ter falado, eu não posso garantir, mas muita gente veio me falar que ajudou, porque tem muito tabu ainda. Então eu ter Sim. falado e ter usado esse momento de mídia para falar disso, porque tentava também, muitas TVs tentavam ir pro lado sensacionalista, malicioso. Eu era bem franco, assim, bem direto. Eu falava, ó, cara, se você quiser levar pra esse lado, eu não vou responder. Se você quiser falar sobre isso, tô querendo falar sobre uma coisa importante, usando um momento de dor da minha família, tô expondo pra você, eu quero falar sobre isso. Era bem assertivo e claro, assim, didático. E as pessoas respeitavam, sabe? Eu lembro de algumas... Teve 2 vezes da Rede TV que veio pra fazer uma coisa meio assim, e eu dei uma cortada, a mulher super respeitou e acabou sendo positivo depois. Mas você acha que se vocês sofressem só no privado seria mais fácil? Não tem como responder, né? Porque as coisas são como são. Você já passou por alguma coisa assim? Pública, que teve que ser pública? Dessa magnitude, não. Ah, não disso, né? Você acha que você acha que fica mais difícil? No meu caso, sim. Se você Eu sou muito perdesse alguém reservada. público. Ah, tá. Não. Porque você tem que ter, igual você falou, você tem que ter uma frieza, tem que estar em outro prisma, sei lá. Daí, como é que é o dia seguinte que você volta para sua casa? E eu já vi metáforas muito tristes. Por exemplo, ai, nunca mais o chinelo dessa pessoa vai estar nesse lugar que ela colocava. Porque isso é uma coisa física da morte, né? Porque, por exemplo, eu gostava do seu irmão, eu lembro que a minha irmã me mandou mensagem para avisar e ela foi muito cuidadosa, porque assim, e eu não tinha nenhum envolvimento com ele, sabe? E ela, porque ela falou, com certeza ela vai ficar abalada, porque também mexe com a minha história pessoal. E a gente sofre por pessoas que a gente nem conhece. Eu lembro que chorei, que sofri, e também do Chorão, do Charlie Brown Jr., do Champignon também, que também foi suicídio, né? E você acaba sofrendo, só que eu não tenho uma vida assim, não sei onde ele botava o chinelo, na prática, onde é que tá as coisas dele, o que se faz. Como é que é para uma família que perde uma pessoa que não é uma pessoa que foi atropelada, que também é horrível, porque se você... Eu entrevistei um rapaz que teve um câncer. Uma pessoa que tem um câncer, se ela morrer do câncer, ela meio tá preparada. A pessoa que é atropelada, ela não tá preparada. Mas a pessoa que se mata, a família tá menos preparada ainda, né? Porque é uma decisão dela. Como é que foi, assim? Em que momento vocês se encontraram com a ausência? Eu acho que a morte o luto do suicídio é diferente por várias razões, né? Uma delas é pela tendência que eu até já comentei aqui, que as pessoas têm a querer se culpar, sabe? Então, além da ausência, as pessoas querem pensar o que elas poderiam ter feito diferente para salvar. E não existe isso. Você só tem esse pensamento porque agora você tem a perspectiva de que a pessoa se matou. Em nenhum momento esse sentimento veio para você ou para alguém da tua família? Não, para mim não. Eu tentava, da minha família, sim. Com certeza. Da ex-mulher dele. De achar que podia ter feito alguma coisa, ou de querer culpar, ter culpa de alguma coisa, de alguém. Não tem culpa. É uma decisão, um livre-arbítrio da pessoa e tá fora do teu controle. Você só tem essa perspectiva da culpa depois. Você acha que... Você acha que qualquer pessoa, se você chega pra mim e fala, Franco, eu quero me matar, e eu vejo que é real, eu vou deixar você se matar? Óbvio que não. Vou tentar te impedir de toda forma que eu puder, se é uma pessoa que eu amo. Então é simples, o pensamento é esse. Porra, é óbvio que eu não sabia. Ele deu sinais? Deu, mas se eu soubesse, então, na hora que ele deu o sinal, eu teria impedido. Não, peraí, vou ficar, não vou nem viajar. Mas não, eu não acho que vai acontecer. Então esse é o sentimento muito comum, mais do que da ausência. Eu não senti tanto da ausência, e também eu sofro, e para sempre vou sofrer, você vai aprender a lidar de forma diferente, né? Mas eu acho que especial num trauma tão grande assim, eu já perdi outras pessoas, morte normal, mortes em geral. Mas nesse caso, eu fico o tempo todo me policiando e me focando para sempre tentar transformar essa dor e esse negócio em algo positivo para outras pessoas, para tentar ajudar outras pessoas. E isso é bom. Eu me sinto bem, me faz bem, eu sei que faz bem para outras pessoas. As pessoas também falam, sabe? Então, acho que a melhor coisa que você pode fazer com essa ausência, que, sim, você não tem o que fazer. O que você tem a fazer com isso? Você tem algumas opções. Vou usar a melhor possível para mim e para o mundo, que eu acho que é essa. Eu acho. Você fez um post agora que fez 5 anos, certo? Fez 5 anos. 5 anos. Você, com o tempo, você tá lidando de outra forma. Uhum. Qual a diferença assim, do primeiro ano
da sua sensação? Era mais de raiva, mais de revolta? Eu nunca tive muita raiva nem revolta. É mais uma coisa, às vezes, de saudade, assim, de porra, cara, eu queria que meu irmão estivesse vendo isso comigo. Tanta coisa legal que a gente concretizou no grupo depois, que a gente queria fazer, fez. Só isso que não muda. Isso de vez em quando vem, sabe? A gente vai fazer uma peça em algum lugar foda e lotadaço, e aí nego de vez em quando puxa o nome dele no fim da peça. Então, esse tipo de coisa. Isso não mudou e acho que enquanto eu estiver fazendo qualquer coisa relacionada a Hermes e Renato, não vai mudar. E de resto, não teve tanta mudança assim de sentimento, sabe? Eu não lembro de ter tido raiva nunca tive raiva, nem tristeza, óbvio, no dia, mas essa tristeza nesse mesmo lugar. É, hoje a filha dele se relaciona com essa situação como? Ela já faz terapia, inclusive desde essa época também, a gente já botou ela pra fazer terapia. Mas ela é fechada também, é difícil saber. Eu até tenho, às vezes, a preocupação de ver se é só timidez ou se já tem alguma coisa, porque eu não tenho como imaginar o que é você perder seu pai, que se matou aos, sei lá, 10 anos. Cara, isso é muito pesado, sabe? Isso foi talvez a coisa que mais me doeu, como eu falei aqui, de ter que dar essa notícia mais do que receber. Porque receber eu sei que sou eu vou lidar, e, enfim, sou eu comigo. Agora, para outra pessoa tão frágil, meu Deus do céu. Então, eu não sei realmente como ela lida bem. Ela é uma adolescente normal, o que é normal, né? Mas, enfim, não demonstra muita coisa atípica tirando essa timidez. Então, eu já até falei com ela algumas vezes sobre isso, de falar, só que ela não fala muito, e só tento sempre que possível falar, ó, tô aqui, tá? Se quiser conversar, se quiser saber alguma coisa. Mas eu acho que em breve talvez ela comece a questionar mais, né? Não sei. E a sua mãe? Seu pai é vivo também? Não, meu pai morreu em 2002. Minha mãe ainda é viva. Ela, acho que hoje lida bem, mas ela se culpa muito e fica, de vez em quando surge o assunto, ela fica querendo culpar outras pessoas também, sabe? Achar a culpa em outras pessoas. Não, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei o que lá. Já chegou, inclusive, ano passado, quando eu briguei com ela por questões de eleição, ela chegou a falar o seguinte, fora outras coisas que não vem ao caso da eleição, ela falou... Nossa! Se o Natal de todo mundo foi traumático, Foi. imagina dessa família. Primeiro Natal em 37 anos, que eu tenho 37 anos, que eu não passei na minha casa. Foi esse do ano passado. Eu parei de falar com ela. Que ela, dentre outras coisas, falou: é a culpa da morte do seu irmão, do suicídio do seu irmão é sua. Falei: olha só, mãe. É o seguinte. Vocês sabem quem ela votou, né? Ela não tá em sã consciência. Não, mas eu falei: não. Não. Aqui não. Teu limite te extrapolou. Vou considerar que você é cabeça quente, tá? Mas é claro. Quando você pedir desculpa, a gente volta a falar. Ela só pediu desculpa no ano seguinte. Eu falei com ela, tipo, uns 7 meses. Mas como que ela reagiu? Isso da Ela... culpa, sempre colocando a culpa Você em diz alguém. depois ou na hora que ela recebeu a notícia? Porque ela recebeu a notícia de uma maneira muito escrota. Então conte. Ela recebeu a notícia da maneira mais escrota possível. Uma pessoa... Cara, mas todas as maneiras de dar essa notícia... Tá, mas todas escuta essa tá. então. Imagina você é a mãe do cara que se matou, o cara chegou pra ela e falou assim: ô, Gina, você tá sentada? Não, tô não. Tipo, ela tá em casa. Não, você tá sentada? Tá. Não, eu tô Alguém no carro. ligou. Ele ligou, esse cara ligou pra ela e falou: você tá sentada? Eu tô no carro. Nossa. Ah, tá. O Fausto se matou, tá? Tipo, tudo bem, não tem maneira legal de dar. Mas você acha que Fausto se matou? Ele faz um preâmbulo. Sei lá, cara. Texto. Eu entendo que também eu achei muito insensível, sabe? É questão de sensibilidade. Você tem como falar de uma maneira menos... Assim, teu filho se matou. Sei lá o que é. Sei lá como poderia ser. Mas acho que tem maneiras mais suaves de falar, né? Eu não quero passar por isso. Eu tô fazendo esse trabalho pra não passar por isso. Para as pessoas não mais passarem pessoas por não isso. passem por isso, né? Porque menos pessoas a gente tratem. precisa ensinar um manual de dar essa notícia. Não, a gente vai ensinar que isso aí. você tá triste e é diferente o seu sentimento. Peça ajuda. Que nem você falou. A gente tava falando antes de começar a gravar. O Franco também tem depressão. E a gente tava falando nossa relação com a morte. Não que a gente gosta da morte. Mas é que, por exemplo, eu, na minha cabeça, quando eu tinha muito problema e eu tava deprimida, muito problema não, qualquer bobagem. Tipo, o meu gato não fez uma carinha fofinha. Sim, nesse nível. Eu pensava, nossa, o que acontece? Eu tô tudo errado, só a morte vai salvar. E você disse que tem outras relações, tipo, de não ter controle. Você falou, imaginava pensar no... Como que é? Você falou da porta? Não, eu tinha... Você tá falando das coisas que eu imaginava de morte? Sim. Sim. Eu achava que isso era normal
ou era do signo de câncer, essa oscilação de humor. Eu sou peixe com câncer. Então. Esse é normal. Sabe que era câncer. Tô oscilando, eu fico muito triste, depois fico muito feliz e muito triste. Todo mundo pensa em morte todo dia. Todo mundo pensa. Não. Porque as pessoas falam, menosprezam também. Porque eu penso em me matar. Todo mundo pensa. Não, você não pensa em se matar, em como você vai fazer, que horas você vai fazer, com o que você vai fazer. Eu não joguei no Google, mas eu já joguei. Mas eu já testei coisas, inclusive. Nossa. Tipo, não remédio, né? Mas, pô, se eu fizer isso aqui me aguenta, isso aqui dá. É uma coisa presente, mas Sim. uma pessoa que tá, não digo feliz, porque eu não sei se existe a felicidade. Uma pessoa que tá no seu estágio normal, gozando de suas faculdades mentais, ok? Você não pensa em morte o tempo todo. Pensava em morte já há muito tempo, todo dia, praticamente, sempre mortes grandiosas. Depressão bipolar do tipo 2, a minha. Eu posso falar uma coisa muito idiota, só pra deixar o bom pra roteiro. mais leve. Sei lá, quando eu viajava muito de avião, eu pensava, ai meu Deus, se tiver um famoso nesse avião, eu nem vou sair na notícia. Daí, sei lá, tava o Miguel Falabella, caralho, vai falar, também Miguel estava Falabella a menina morre. do E Pânico. uma menina. Você trabalhou no Pânico. Não ia ter Amanda Ramalho morre. Eu sempre pensei nisso, que coisa horrível. Mas você tinha pensamento de suicídio também, específico? Sim, eu tenho eu lembro uma vez que estava voltando do Rio, eu gravava festa, e tem todo esse desgaste emocional, porque Nossa, imagina. você grava de madrugada e eu preciso dormir, daí você acorda de manhã para ir num voo, sei lá, você chega às 6 horas da manhã e tem que embarcar às 9. É uma bosta. Daí eu lembro uma vez, voltando de táxi pro aeroporto, Rio de Janeiro, e eu liguei pro meu terapeuta. Eu nunca ligava pro meu terapeuta porque eu achava isso muita fraqueza. Até que um dia eu percebi que eu precisava, ele era meu terapeuta, eu pago pra ele. Eu liguei pra ele dentro do táxi, eu queria muito que esse avião caísse, chorando. Eu nem lembro por que eu chorava. Alguma coisa deve ter dado errado na gravação e eu associei que só a morte poderia me salvar. Não, quero que esse avião caia, não sei o que, chorando, copiosamente. E o taxista ouvindo. Quando ele foi me ajudar com as malas, daí desligou, o terapeuta me acalmou. Ele, não sei o que, Deus te abençoe, alguma coisa assim, tipo, porque ele ouviu coisas horríveis. Eu falei, não, moço, já passou. Já passou, vamos pra festa! Show! Foi isso. Daí eu falei, gente, eu sou realmente muito diferente. Porque, tipo, o cara falou, nossa, essa pessoa vai se matar, porque ela só tava vendo a perspectiva mais sombria. E eu acho que quando você tem essas perspectivas de eu quero que o avião caia, já pensei, eu quero que um assaltante me mate, porque eu não tinha coragem. Mas isso são pensamentos que não é do signo de câncer, nem de peixes, nem de nada. É de depressão. Quando você já fazia terapia antes de acontecer com seu irmão? Já fazia terapia. Você agora toma remédio. Você foi procurar ajuda? Aconteceu alguma coisa com você? Houve um gatilho? Pra procurar terapeuta? Pra você procurar o psiquiatra. Não, o psiquiatra foi agora, sim. Psiquiatra, eu só tomo remédio há 2 meses agora. Teve um gatilho, eu me separei. E teve a forma que a minha ex lidou com algumas situações depois do término, me fez muito mal. Coisas particulares não vêm ao caso, mas enfim, me fez muito mal e eu fiquei muito mal. Tive uma crise de pensar seriamente em me matar, e aí tava sem apartamento, tinha voltado do Rio, tava passando frio aqui porque minhas coisas todas estavam com ela, não dava pra pegar. Uma série de coisas que, assim, também não era nada demais, mas quando você já tem depressão, e eu não sabia, eu achava que não tinha. Num estágio Você desse. aceitou sua depressão agora? Aceitei agora, porque eu achava que Você não. achava que Não, era sua personalidade? sim, achava, e minha terapeuta também nunca. A minha terapeuta, não psiquiatra. Tá. Minha terapeuta, que eu já faço há bastante tempo, nunca tinha falado isso. Só que agora, depois que aconteceu essa crise toda, que eu falei, eu preciso voltar a fazer terapia, que eu tinha parado. Fui falar com ela, ela falou, Franco, acho que você tá com um quadro de depressão. Eu falei, sério? Mas por quê? Fui questionar. Você associou alguma coisa com o teu irmão? Você falou, é genético? Sim, claro. Não, a princípio não. Depois, no psiquiatra, sim. E existe um fortíssimo fator genético de depressão, que eu não sabia também. Eu tinha visto várias coisas, eu não sabia que podia ser isso. Então aí eu vi que eu tava mal. Ela falou pra ir no psiquiatra, eu fui no psiquiatra, o cara falou a mesma coisa que ela, que eu tinha depressão, tava com um quadro de depressão bipolar do tipo 2, e me receitou o carbolítio. E aí me explicou tudo, que eu não sabia. Eu questionei um pouco o diagnóstico, mas não porque... Não por... Esse nome, o nome ou o uso do remédio?
É, Você o uso do resistiu? remédio. Mesmo Sim, vendo essa história do teu irmão, tive o por quê? preconceito. Você não Cara, conseguia porque. associar que teu irmão Não, também? porque eu achava que. É isso, é uma coisa que tá tão incutida na gente que pros outros eu acho, eu super defendo, sou o tempo todo ali militando. Não, cara, tem que tomar, se você sentir isso, tem que tomar. Só que pra mim eu achava, não, eu consigo lidar, eu não preciso, sabe? Isso pra mim não, pra mim é besteira, eu não preciso. Isso aqui é do signo de câncer. Realmente, as pessoas falam que é frescura, às vezes é frescura em mim. Pelo discurso que é reproduzido, eu, apesar de ir contra esse discurso, pra mim, ele valeu. De eu Tá. ter, tipo, não, é realmente frescura, pô, como é que eu vou tomar? Não preciso. Aí ele me explicou o que que era e como é que era. Eu falei, puta, pra mim era normal. Eu falei, mas eu até brinquei com ele. Essa piada eu fico fazendo porque eu brinquei com o psiquiatra, ele riu. Falei, pô, mas eu achava que isso aí era ser do signo de câncer. Ele, não, olha só, você pensa em morte pelo que você falou, quase todo dia. Eu falei, é verdade. E suas mortes são sempre grandiosas e você pensa em se matar constantemente, pelo que você falou, que fez um testezinho lá. Eu falei, é verdade, eu realmente penso em matar, já pensei muitas vezes e 2 vezes cheguei perto. Então, realmente, isso é perigoso. E um dia que rolar isso. E também eu fiquei com preconceito por ele falou, porque esse remédio você não pode parar de tomar nunca. Falei, pô, mas não é uma coisa que estabilizou o meu quadro, eu vou ficar de boa. Não, você tem que tomar porque provavelmente você não tem tanto, enfim. Neurotransmissores, aquela coisa, E, captação, recaptação. Daí você falou, porra, a vida e toda. outra, sabe que é uma coisa que eu acho que é importante, que eu tenho falado? Que é. Gente, existem diversos quadros e não é frescura, né? Porque todo mundo fala essa porra de que é frescura, isso fica na cabeça, sabe? O nego fala Claro! Ainda E mais quando. E a gente ouve dentro de casa, né? sim, o tempo todo, em todo lugar. E não é. E existem vários tipos de tratamento, vários tipos de remédios. Esse que esse teste você me mostrou aí, sabe? A quantidade de não De sabia que tinha possibilidades. possibilidades. E o meu é um remédio super simples, que não altera em nada. Tem outros que alteram outras coisas. Você tem que ver, tem que ir no psiquiatra pra saber. E se alterar também O compensa. compensa, que nem você falou. Quando o remédio começou a fazer efeito, você meio que não conseguiu ver a possibilidade de morte. Exatamente, Você exatamente. perdeu esse braço da sua criatividade. Não, o pensamento, a TCC também fala muito isso, né? A terapia cognitiva comportamental, que é a que eu faço. De você cria caminhos no teu cérebro. Teu cérebro é preguiçoso, ele quer o caminho mais fácil. Se sempre que um pensamento X leva a X, ele vai viciar isso. Eu fico com frio, fumo maconha. Tá, frio. Ele vai associar automaticamente a resposta mais fácil, mais rápida. E a mesma coisa é para esse tipo de pensamento. Eu tinha um tipo de pensamento que era, porra, a vida não tem muito sentido, né? Hoje tá sem sentido. De esquecer, de não acreditar em nada, de não acreditar em porra nenhuma, eu sou super otimista em geral. Quando vinha esse pensamento, naturalmente eu já pensava em suicídio. Tipo, como eu poderia me matar? E se eu fosse atropelado? E se chegasse um cara aqui e me metralhasse? Sempre pensava em morte ou em suicídio. E aí, quando eu comecei a tomar um remédio, 3 dias depois já eu tive um pensamento desse de porra, vazio. E eu não consegui pensar, não foi automático. Ele quebrou essa coisa automática, esse caminho automático pra baixo, né? Uhum. Impressionante, impressionante. Daí você falou, Falei, caralho, eu amo sabia. isso. Como é que eu passei a vida inteira sem isso? Sabe, cara de câncer, é signo de câncer e... Daí você descobriu, fez seu mapa astral, descobriu que você é sagitário. Esse tempo todo tava vivendo errado. E era sagitário. E daí você tá 2 meses tomando remédio. Isso é muito louco, porque, tipo, você todo com um discurso e todo com uma vivência prática e, tipo, percebendo. Realmente, as pessoas, quando precisam de remédio, elas têm que tomar. Daí, quando é com a gente, Sim. muda muito, né? Sim. Não, isso que é louco. Mas você mudou, você aceitou rápido até. Claro, não. Só se foi o primeiro impacto, assim. Falei, pô, será? Será que não é frescura minha? Pensei isso, não, porque pros outros eu nunca vou falar isso. Não, cara, se tá achando, se ele falou, vai, não é frescura, você tá mal, tem coisas que não tem como controlar, você não vai ficar bem. Não adianta falar fica bem. Porra, claro, como é que eu não pensei? Vai passar. Puta, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não ouvi esse conselho? Porra, fica bem. Porra, eu não tinha pensado nisso. Porra, que ideia genial. E, então, eu ficava nessa onda também, sabe? De, não. Com os outros tudo bem, comigo não, não. É frescura, pra mim é frescura. Não era. Muito bom. Tô viciado, tomando vários, mentiroso, né? Falando Você besteira. tá tomando certinho? Tô tomando certinho, esqueci. Eu já Anteontem. Sério? Não, mas ele falou que tudo bem, não. O corpo sente falta. O que eu tomo, não, meu não. corpo sente falta. Tanto que o meu psiquiatra falou que se eu não tiver remédio, se eu viajar pra um lugar e não tiver remédio, eu posso no pronto-socorro fazer um escândalo e falar, eu tomo esse remédio aqui! Que a abstinência é tipo heroína. Não. Um bem pesado, assim. Tá, não. O meu uma vez que estabiliza
o nível que ele queria lá, que acho que era 0,8 ou 1,0 de lítio no sangue. Eu acabei de fazer um exame de sangue lá e levei pra Você tem ele. que fazer direto. Todo ano, né, que se faz o exame de Não, sangue. ele falou que é um agora e daqui a um tempo fazer outro, mas eu não sei. Comecei agora, ele só já atingiu o nível que ele precisava de lítio no sangue. Porque a gente tem lítio no sangue, né? Eu não sabia. Lítio é muita música do Nirvana, É, né? pois Muita é. tabela Não é só uma música periódica. do Nirvana. É, É um uma tabela, você é um elemento da tabela periódica. lítio é Tem uma mágico. piada, né, que as pessoas falam que tem que botar aí lítio na água das pessoas, daí todo mundo vai ser feliz. Ah, não sabia dessa, não. Não, nem tem graça. Mas não é impossível. Depende da dose, você pode ficar intoxicado. Por Sim. isso você foi gradativo. E você sentiu algum efeito colateral? Não, só às vezes eu fico xingando, toma no cu! Mentira. Eu recebi perguntas. Felipe pergunta. Pergunta se o Franco acredita que o humor alivia a tristeza. Se fazer piada é uma forma de extravasar o que se sente na depressão, no luto, etc. Acredito plenamente. Inclusive, uma das razões pela qual a gente decidiu continuar fazendo o Hermes e Renato lá na temporada foi um pouco isso. Porque eu percebi que era meio que uma dádiva ter isso e muita gente me escreveu também, muita gente. Escreve até hoje falando a mesma coisa. Que obrigado por não terem parado, porque vocês já me ajudaram e me ajudam até hoje, me fazendo rir. Eu tenho Porque depressão, vocês eu estavam tenho em não sei o quê. vias de estrear É, e houve uma reunião, como é que houve. foi? Houve. Eles Porque inclusive... isso é um outro luto, né? Da ausência dele no trabalho Isso, aí foi é outro. diferente Sim. da ausência dele enquanto irmão. Sim, total. Como que vocês se relacionaram? Primeiro, eles deram a opção pra gente, se a gente queria fazer ou não. O pessoal da Fox foi generoso pra caramba nesse sentido de, se vocês não quiserem fazer, tudo bem. Vocês recebem... Por favor, né? É. Não dá o cara dar uma multa, né? Mano, grande corporação, foda-se, esse problema é teu. Mas não. E no set a gente se reequilibrou, né? Teve que repensar as coisas e se ajudou bastante. A gente Tava foi bem. tudo escrito. Tava tudo escrito. E como é que foi dividido as coisas, os personagens? A maioria das coisas que o Fausto fazia, eu passei a fazer, né? Porque não só Você pela... se sentiu pressionado pra ser tão maravilhoso quanto ele? Porque, Sim, pra entendo. mim, ele e o Felipe eram os personagens principais. Não, porque eu sei o tanto da minha contribuição, tanto pro programa quanto... pra tudo, né? Ali. E também porque eu sabia que, inevitavelmente, as pessoas iriam comparar. Apesar de eu ter outro caminho, que pra mim é igualmente bom. Eu admiro muito meu irmão. O público E chegou a encher o saco? pouquíssimas pessoas. De vez em quando tinha um cara ou outro que falava, ai, esse cara é sem graça, não sei o quê. Mas eu também não leio sempre comentário, mas de vez em quando eu li, eu fazia questão de responder. Lá... Mas te deixava mal? Não, eu ficava de boa, assim. Cara, eu faço o que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer dentro das minhas limitações budista, e né, habilidades, gente? É um e cara é isso, né? Fazer o quê? Encontrou o Nirvana. E daí, o luto, vocês se reuniram? A gente se reuniu... Tipo, o primeiro não. dia de trabalho sem ele. Houve Não, porque esse dia? demorou. Houve, claro, a primeira gravação. E, inclusive, eu fui todo de Fausto, assim, sem querer. Como assim? Você usou... Porque ficaram muitas roupas dele. A gente tinha o mesmo corpo, o mesmo tamanho, a voz muito parecida. A gente é muito parecido em muitas coisas. Muito diferente, mas muito parecidos. Então, as roupas todas dele eu não queria doar. Eu gostava de coisas e queria também ficar. Tem coisas que eu tenho até hoje. Então, eu fiquei. E nesse dia eu botei uma roupa que tava lá, que já tava assim, meu armário ficou misturado com ele. Isso foi uns 4 meses depois de ele ter morrido. 5, por aí. Fui pegando roupa sem perceber. Quando eu vi, eu tava com roupa igual a dele. E o Marco me viu de trás, assim. Caralho, tu tá igual teu irmão, cara. Porque é parecido, né? E voz e não sei o quê. Aí, enfim, foi meio... Sei lá. Foi isso que aconteceu no primeiro dia. A gente se ajudou, assim. Mas rendeu? Vocês conseguiram fazer? Rendeu. Não, a gente foi muito focado, assim. E houve um momento, assim, de choro? Alguma coisa assim que as pessoas... Tem um momento que você compactua, olha um pro outro? Mas no início teve... teve na hora que eu cheguei, né? Tipo, eu cheguei da Bahia, uma viagem longa pra caralho. Eles já estavam no enterro desde de manhã. Cheguei, tipo, quase na hora de fechar o caixão aqui em São Paulo, que teve em São Paulo e depois fui pro Petrópolis. E aí, nessa hora, sim, né? A primeira hora que a gente se viu, sim, a gente chorou pra caramba e tal. Mas só pra se, porra, isso, estamos aqui junto. Mas nem falamos nada, não tem nem o que falar, né? Essas horas você só sente. A Ju. Olá, Amanda, tudo bem? Queria saber do Franco se o Fausto era uma pessoa mais na dele ou quieto. E se no humor ele via uma maneira de transformar as angústias em arte. Ele era bem quieto, bem fechado, assim, mas se abriu nos últimos dias comigo. Fiquei muito feliz por isso, que eu nunca tinha tido isso do meu irmão. Só uma coisa, que é
é perigosa também se a pessoa precisa de ajuda e precisa, de alguma forma, externar isso. Quando a pessoa é muito tímida e fechada, é difícil você acessar ela e você entender. E ela mesma entender o que ela tá sentindo. Ela nunca fez Claro, terapia. claro. É fechada. Brother, é dificílimo, Então, sabe? qual o viés? Droga a pessoa e obriga ela a falar. Dá umas porradas, não, mentira. Não, tem que insistir. Ele se abriu comigo bastante, mas ainda assim teve resistência. Consegui fazer ele marcar a terapia. Eu não, né? Ele que fez. Ele conseguiu ter força e marcar, mas ainda assim, tem que ter muita paciência, trocar muita ideia e levar a sério. Você acha que, daí tava pensando na Billie Eilish, tipo, no Kurt Cobain, ou nesses cantores que se mataram recentemente, não sei quanto, sei lá, o cara do Linkin Linkin Park, Park. o cara do Soundgarden, do Audioslave, não lembro a última banda dele, você olha as letras, são muito densas, são pedidos de socorro, é uma coisa assim, meio que, você sabe que a pessoa está sofrendo. É uma igual você pegar essa energia, as maneiras absurdas de morrer que você pensava e transformar em arte. Os caras fizeram. Você acha que o trabalho do seu irmão, ou mesmo o seu trabalho, é um pouco autobiográfico? No nosso trabalho, acho que não vai muito por esse viés da tristeza. Talvez tenha alguma coisa ou outra, um sketch ou outro, mas em geral, no nosso caso, é muito mais uma sátira da realidade. Tudo que a gente vê que a gente acha engraçado, ou que merece ser debochado, ou a gente merece usar ironia. Não vejo tanto nesse lugar de, estou muito mal e triste e vou transformar nisso. Talvez não, com certeza alivia. Eu, quando tô gravando qualquer coisa, especialmente se for humor, eu fico muito bem. Fico feliz de estar fazendo aquilo, ou escrevendo as coisas que eu escrevo, fico feliz. Mas não é uma forma pra gente, pelo menos eu não lembro, né? Na nossa trajetória de, porra, isso aqui, ó, tá um sinal de tristeza transformado em sketch. Não, eu acho que no nosso caso é um outro lugar. Mas pode ser pra muita gente. Com certeza é um alivio. Um alivio. Alívio. Um Legal alivio. português. Muito obrigada, Franco, eu te chamar de Fausto. Ixi, isso é tão comum, cara. Isso te incomoda? Não, claro que não. Tá. Inclusive, sabe o que é mais louco? Tem gente que nem sabe o que é Hermes e Renato, nunca viu nada meu, não sabe nem quem eu sou, de nada, tem nenhuma referência. E chega e me chama de Fausto. Direto acontece isso. A pessoa na rua, Fausto, o que eu acabei de conhecer o Fausto. A pessoa não sabe nem de Hermes e Renato, me chama de Fausto. É muito louco, né? E é tudo muito F, né? Fausto Fante, Franco Fante. Sua irmã também é F? Fruna. Mentira. É Bruna, minha irmã, e Bianca. Sério? As duas são com B, mas não tem nada a ver. Uma de mães diferentes. Tem a ver. Não, Bruna é a primeira, mais velha. Fausto era minha irmã em cima de mim. Franco e Bianca. Só que Bianca é de outra mãe. Ah, tá. E por que sua mãe não botou um Fabiola? Devia, né? Devia ter botado. Fruna. Fruna é foda. Muito obrigada. Parabéns. É muito... Eu sempre ouço isso das pessoas e eu acho estranho. Eu não vou repetir, eu ia fazer o que fazem comigo, que é parabéns pela sua coragem. Mas, no meu caso, talvez se você estiver se sentindo corajoso, você aceita parabéns. No meu caso, quando alguém me chama de corajosa, eu falo, gente, eu tô falando da minha vida. Não é uma coragem. Parabéns pela sua coragem. Não, parabéns você pela atitude, que eu acho que nem é coragem, é pela atitude. Eu acho que a gente falar disso, e eu te falei que queria vir aqui, porque a gente tem que falar, sabe? São temas que tem que ser falados, que tem que ser cada vez menos tabu, para menos pessoas passarem menos famílias passarem pelo que a minha família passou, e enfim, todo mundo que viveu a morte do meu irmão. Então acho que a gente falando desse assunto cada vez mais, e assuntos relacionados a isso, com leveza, brincadeira e uma leve ludicidade, que é a minha palavra favorita, não. Eu acho que é importante. Então, parabéns, não pela coragem, pela atitude, você. E obrigado pelo convite. Prazer. Muito obrigada. Então, quem não conhece o Franco, pode mandar inbox pra ele. Ele é muito legal, ele responde todo mundo. Aquela pessoa, né, Pior que é verdade. então tá. Demoro, mas eu respondo. Tá. Demora pra caralho. Franco Fante nas redes. Franco Fante nas redes. E na minha cabeça, eu acabei de falar Franco. Falei, será que eu falei Fausto? Fala, já está desculpada por todos os Faustos que você vier falar pro resto da vida, tá perdoado. Não, mas não é que, tipo, é que a gente tá falando muito dele. Cara, o legado do seu irmão é maravilhoso. Eu nunca vou esquecer como a minha irmã me deu a notícia. Isso mostra que a importância de uma pessoa desconhecida para pessoas como eu. E pessoas como eu, deprimidas, que já trabalharam com humor, e ver aquilo, para mim, claro que nunca vai ser igual a sua dor. Nunca, nenhuma dor cada um tem sua dor. Mas eu sofri a morte do seu irmão e é muito louco saber que
as pessoas que a gente não conhece fazem parte da nossa vida. O que eu Né? escrevia no texto lá, o texto que eu escrevi assim que ele morreu, que também foi, eu diria que Sim. psicografado, é isso. Estamos todos conectados, é verdade. Você não sabe o que a pessoa tá passando e você não sabe... É isso, aquela coisa da clichê da borboleta batendo asinha. É a verdade, assim. Você não sabe o que outra pessoa tá pensando e como a gente... Recebe a mensagem. Sim, e como tudo tá, tipo assim, é isso que eu tô falando. Muita gente veio me falar isso aí que você falou. Porra, foi como se eu tivesse perdido o irmão, nem conhecia teu irmão, mas... Aham. Então tá todo mundo conectado. Ele era famoso, ok, mas independente disso, as coisas pequenas, tá tudo conectado, sabe? Se você quiser acompanhar o trabalho dele, ele escreve vários programas de humor, ele é muito criatividade, ele é francofante. Falei certo? Fala certo, fala É, certo. semana que vem a gente volta. Paz nos estádios. Paz nos estádios. Essa é a minha foda. campanha. Eu sou ativista pela paz nos estádios. Você não gostou? Achei lúdico. Então Tópico subam a genial. hashtag. É legal porque às Hashtag vezes paz nos as estádios. pessoas colocam paz nos estádios. Eu olho, daí tem lógico, tem coisa de paz nos estádios e tem coisa nada a ver com paz nos estádios. Carbolitium, hashtag Carbolitium. O cara tá fazendo propaganda do remédio. Utilizo. Não, ainda não. Beijo, tchau.